Bom, 7 horas e 38 minutos, já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo lá no streaming, no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado também em podcast, você pode acompanhar a reprise logo mais ainda na Plena TV, é o grupo Folha da Manhã de comunicação, né, amanhecendo mais um dia aí, abastecendo toda a região com muita informação, e hoje inclusive tem o jornal Folha da Manhã nas bancas da cidade e também nas casas aí de todos os assinantes. E esse programa tem o oferecimento de Proteus e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio da Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje no programa estamos conversando, recebendo aqui com muito prazer o Leonardo Ferraz, que é médico cardiologista e presidente da Unimed Campos. Ô Leonardo, no bloco passado eu deixava aqui uma ponte, uma conexão para esse bloco, agora, sobre essa questão dessa H1N1, muita gente gripada, a gente tem visto muito no Rio de Janeiro, né? A busca agora aí desenfreada até pela vacina, né, da H1N1, a vacina da gripe, né? E Campos parece que também não está, guardadas as devidas proporções, não está tão diferente. Tem muita gente gripada e essa gripe que a gente chama de gripe comum hoje. Deve procurar o hospital? Não deve procurar? Espera um pouco em casa? Como é que é essa orientação? Porque isso é tudo muito complicado neste momento, até por conta, claro, evidentemente, né, do número expressivo de mortos aí pela Covid. Olha, assim, a orientação que eu posso dar é a seguinte: na verdade, sim, se você tem um médico de referência, principalmente criança, pediatra, acho que vale a pena um contato e uma conversa, né, para saber, olha, quais são os sintomas. Febre persistente, está com expectoração assim assado, ela está mais amarelada, não está mais amarelada, não está comendo, está com prostração intensa. Aí, assim, são sinais que mostram gravidade, que precisam de uma avaliação médica. Então, assim, nesse caso, eu recomendo que se vá ao hospital, realmente, não tenho dúvida em relação a isso. Mas como são sintomas leves, né? A febre que teve um pico febril, depois não teve mais, consegue se alimentar bem, consegue se hidratar bem, a prostração não é tão intensa, eu acho que aí não vale a pena ir ao hospital e fazer as medidas usuais, antigripais, que todos conhecem, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos o caminho. Não existe uma fórmula certa para isso, mas sinais de gravidade, como febre persistente, tosse produtiva, prostração intensa, não alimentar, não se hidratar, aí eu acho que necessita procurar o hospital para se possa fazer essas intervenções. Tem duas perguntas aqui do streaming, o Leonardo, que queria fazer duas a você. Uma é de Maurício Batista, que é sócio proprietário aqui do programa, está desde o primeiro, lá em 28 de março de 2019. E outra de uma colega sua, médica, Sandra Maria Teixeira dos Santos. A do Maurício Batista. Qual a análise do doutor com relação ao governo federal na pandemia? E a da Sandra, e aí é relativa à pergunta do Nogueira. A Unimed está vacinando a H1N1, parece que não está havendo vacinas. Duas perguntas. Eu vou começar pela última, que é da vacina. Não estamos vacinando, porque vacinação ela é atribuição pública, né, da medicina pública. Não estamos vacinando. E em relação a pergunta do Maurício foi em relação a... Qual a análise do doutor com relação ao governo federal na pandemia? Uma saia justa. Na verdade, assim, eu acho que... eu não tenho outra coisa para dizer que não tenha sido uma catástrofe. Eu acho que na verdade, a iniciativa que realmente foi interessante foi realmente investir nas vacinas, e me parece que aí, eu não tenho certeza, mas parece que o início das vacinas, ela teve muito mais o dedo lá do Mandetta, lá de fazer os convênios lá com a Fiocruz e com o Instituto Butantan em São Paulo, né, de produção rápida de vacina,
que, na verdade, a condução até aquele momento ali, ela estava sendo melhor, né? Mas depois de um determinado momento, a condução, para mim, não tem outro nome que não tenha sido catastrófica. Eu tenho no país um presidente da República que não se vacinou, né, num país onde a vacinação já é uma coisa cultural. Ele não se vacinou, e o pior, ele faz campanha anti-vacinação, né? Eu acho que não tem muita coisa o que dizer, né? Na verdade, o Brasil o SUS é muito forte, né? E o SUS, a característica dele ser regionalizado, permitiu com que as regiões tomassem as iniciativas por si só. Então, isso foi muito bom no país. Isso que eu acho que o SUS mostrou o seguinte, que nós somos mais coordenados e mais fortes do que uma política que venha de cima, entendeu? A proposta da regionalização, de cada cidade, cada estado ter o seu próprio coordenação de SUS, foi muito, muito bacana. Eu acho que isso fez com que a gente tenha se orgulhado do sistema de saúde que a gente tem nesse sentido, e isso foi o diferencial. Eu acho que a vacinação foi o ponto-chave para a gente ter a diminuição de casos, diminuição de mortalidade como a gente está tendo hoje em dia. Eu com a pergunta, outra colega sua, a Cíntia Cordeiro, que é oftalmologista, teve ali no CCC desde o primeiro momento, essa colega na Unimed também, ela pergunta aqui, prezado Leonardo, isso é no grupo de WhatsApp, quais as perspectivas da saúde suplementar no nosso país, em especial do sistema Unimed, com a invasão de grupos estrangeiros? E qual o impacto do reajuste negativo aos planos de saúde na modalidade pessoa física determinada pela ANS, Agência Nacional de Saúde? Luísio, na verdade, o sistema é um player do mercado de saúde suplementar. Ele detém aí 28% do mercado de saúde suplementar no país. Então, na verdade, ele é o player a ser abatido, né? E a entrada de capital externo, a gente tem visto aí várias empresas de planos de saúde fazendo IPO, abrindo capital na bolsa. A ANS enxerga a entrada de capital como uma coisa positiva. Por quê? Porque, na verdade, a ANS, para a gente trabalhar com plano de saúde, a gente tem que ter muitas provisões. A gente tem que ter dinheiro parado para bancar algum tipo de intercorrência que haja com a nossa operadora. E as provisões são cada vez mais elevadas, a gente chama de provisões técnicas. O capital estrangeiro, quando ele entra, ele diminui essa carga em cima da ANS. A ANS fica mais tranquila em relação a isso. Então, a gente fica com medo de haver algum certo privilégio para as empresas que têm capital externo. Isso é uma coisa que nos amedronta. Então, a gente precisa cada vez mais atuar de forma sistêmica, enquanto sistema Unimed, né, em termos de estruturas administrativas mais enxutas, estruturas administrativas mais profissionalizadas, para poder enfrentar esse capital externo que está vindo aí. Isso é um grande desafio. E a outra questão que ela perguntou foi em relação a pergunta da Cíntia. A segunda parte, em relação a... E porque eu pulei ela aqui para fazer a próxima. Só um segundo, por favor. Cíntia. Aqui. A pergunta é, quais as perspectivas de saúde suplementar no nosso país, com a invasão dos grupos estrangeiros, e qual o impacto do reajuste negativo aos planos de saúde na modalidade pessoa física determinada pela Agência Nacional de Saúde? Esse foi esse impacto foi extremamente negativo para todo o setor, porque nós convivemos, 2020 foi um ano em que houve uma diminuição que a gente chama de sinistralidade, que é a utilização dos planos de saúde. Na verdade, o plano de saúde ele trabalha na lógica do mutualismo. Uns pagam para usar e outros pagam para não usar, né? Isso que faz com que o sistema gire. É como um seguro de carro.
Você imagina se todos os carros batessem ao mesmo momento, a seguradora não ia aguentar o impacto daquele sinistro ao mesmo tempo. Então, a gente tem um índice chamado de sinistralidade, que é o de utilização do plano. Em 2020, por conta da pandemia, a sinistralidade diminuiu muito, porque as pessoas estavam procurando menos o serviço médico, principalmente ambulatório, emergência. Então, houve uma diminuição. Isso fez com que a ANS entendesse que, quando a sinistralidade diminuiu, que ela tinha que diminuir o valor do plano de saúde. E ela aplicou um deflator de 8%, né, nos planos de saúde individuais e familiares, que é onde ela, como agência reguladora, intervém. Nos planos de pessoa jurídica, existe uma livre negociação entre a operadora e as empresas que contratam os planos jurídicos. O que acontece? Isso causou um impacto na nossa Unimed, por exemplo, com um impacto de uma redução de receita de 5 milhões por ano. No momento onde a gente teve que gastar muito com medicamento, material, compra de insumos, compra de respiradores, contratação de pessoal. Então, houve um desequilíbrio das contas. E a gente passa por um momento difícil, e não só a Unimed Campos, mas diversas operadoras no país, no último trimestre, estão fechando no negativo por conta do aumento da sinistralidade associada a esse impacto negativo do reajuste. Isso foi muito ruim. Bom, seguindo aqui no grupo ainda, o Leonardo, e aí esse grupo, como tem sido ultimamente aí bastante fértil e importante, aliás é para isso, né, o grupo de WhatsApp do programa e aqui também a nossa página no Face, onde os ouvintes interagem aí diretamente, perguntam, opinam. Eu vou trazer a pergunta do advogado, presidente do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Particular, que é o Hanania Monjan. Doutor Ferraz, a saúde suplementar sofre constantemente com o ativismo judicial que vinha mitigando as limitações contratuais dos beneficiários em razão de uma aplicação indiscriminada do artigo 5º da Constituição, Direito à Vida, e do CDC, acho que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Até o STJ alterou o seu posicionamento, capitaneado pelo Ministério ou pelo ministro Salomão. Contudo, ainda não muito difundido no judiciário campista, o que leva a uma imprevisibilidade de gestão e aumento exponencial dos custos assistenciais. Diante disso, em uma operadora de saúde de porte médio, como a Unimed Campos, qual o impacto em números desse tipo de decisões judiciais? Cláudio Luiz, isso é um problema, esse é um ponto nevrálgico na nossa operação, né? Na verdade, realmente existe uma que a gente chama de judicialização na saúde, ela tem um impacto enorme na nossa operação, porque, na verdade, cria o que a gente chama de insegurança jurídica, né? A gente tem um contrato. Quando a gente estabelece um contrato com o beneficiário, esse contrato ele foi desenvolvido pela própria ANS, que é a agência reguladora, né? Nosso setor é extremamente regulado. A agência reguladora, ela que determina o tipo de contrato que se faz. Quando você, no momento em que você tem uma relação com o beneficiário e a gente nega algum procedimento ou nega algum tipo de exame, alguma coisa que está fora do rol de procedimentos que a ANS determina, ou ela foge à diretriz de utilização e o paciente recorre à justiça e o juiz defere uma liminar obrigando a gente a fazer aquele tipo de procedimento, a gente desequilibra. A gente fica completamente desequilibrado. Então, o que a gente tem conversado muito com o judiciário, tem tentado se aproximar no sentido de desenvolver as câmaras técnicas, né, para que o juiz não tome uma decisão imediata de deferimento de uma liminar e seja ouvido e ouça colegas médicos ou administradores em saúde sobre aquele tipo de procedimento, né?
Na verdade, existe uma grande polêmica em relação ao rol de procedimentos da ANS. A ANS determina o rol como taxativo, ou seja, toda vez que ela vai incluir algum tipo de procedimento naquele rol de procedimentos, ela faz um cálculo atuarial e vê o impacto daquilo. Isso se reflete na mensalidade. Quando você inclui uma nova tecnologia ou inclui um novo medicamento, como os medicamentos antineoplásicos orais e outros medicamentos, ela faz um cálculo para que isso possa ser compensado na mensalidade. Quando você tem uma ordem judicial obrigando a gente a fazer aquilo que a ANS não nos determina a fazer, desequilibra tudo isso. Então a gente tem assim, decisões, às vezes, muito absurdas. Às vezes, de utilização de medicamentos que não têm evidência científica, medicamentos que não têm, às vezes são medicamentos importados que não estão nem autorizados pela agência da Anvisa, entendeu? Então são coisas que a gente precisa. Agora, o diálogo eu acho que é melhor caminho para a gente resolver isso com o judiciário, porque o impacto assim, chega na ordem de 10 milhões ao ano, entendeu? Em termos de judicialização. A gente tem visto muito aí, ultimamente, para tratamento de transtorno do espectro autista, que existe uma prescrição de determinados terapias que elas são patenteadas, ou seja, só algumas pessoas que têm a patente, e elas não têm evidência científica nenhuma. Então, quando a pessoa vai ao judiciário e o judiciário obriga a gente a fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo só com uma pessoa, só com um determinado prestador. Então, isso é um direcionamento para alguém que na verdade, está aplicando uma terapia que não tem evidência nenhuma. Então, isso são coisas que são exemplos que eu estou citando, porque, na verdade, a gente precisa melhorar esse tipo de relacionamento com o judiciário, e o judiciário tem que entender que o rol da ANS não é exemplificativo. Porque se ele fosse exemplificativo, não precisa ter rol, né? Não precisa fazer uma lista. Tudo pode, a pessoa prescreve, a pessoa determina e aquilo é feito. Então, ou o rol ele é taxativo ou não precisa ter rol, entendeu? Mas a gente é regulado pela ANS. A gente sofre esse tipo de regulação, sofre com intervenção do judicial, sofre com intervenção do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós somos multifacetados em relação a isso. E, às vezes, é difícil da gente lidar com essa realidade. Desculpa. Tem outra pergunta aqui, de outro colega seu, no grupo também do WhatsApp, o Kleber Glória, que é diretor clínico da Santa Casa Misericórdia de Campos. E a pergunta dele é mais abrangente e fala até do hospital, da Unimed, do que do plano. Mas vamos lá. Doutor Leonardo, como você vê a evolução e qualificação da medicina em Campos nos últimos 20 anos? Qual a receita para que o complexo hospitalar da nossa cidade, tanto público como privado, possa se tornar uma referência para o nosso estado? Você acha que a maior interação entre hospitais pode ser um bom caminho para essa evolução? Luiz e Cláudio, assim, cara, meu amigo Kleber, na verdade, eu acho que Campos tem uma rede hospitalar invejável. Poucos municípios têm uma quantidade de hospitais como a gente tem. A gente precisa explorar melhor esses hospitais, né? Eu acho que o caminho que tem sido seguido agora de aproximação da rede contratualizada, da prefeitura com a rede contratualizada, é fundamental, porque sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que o que se faz na rede contratualizada fica mais barato do que se tivesse feito na rede própria da prefeitura. Isso é uma coisa que eu posso afirmar para vocês. Então, acho que um fortalecimento dessas instituições hospitalares, principalmente nas suas vocações, né, alta complexidade de cardiologia num lugar, alta complexidade de materno-infantil em outra, alta complexidade de neurologia e neurocirurgia em outra, alta complexidade de oncologia em um. Isso é o caminho para a gente poder crescer enquanto rede hospitalar. A rede hospitalar em Campos cresceu demais, ela foi se desenvolvendo, mas precisa investir cada vez mais em novas tecnologias, né? Eu costumo falar muito da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né?
que ela passou por um período em que ela teve um choque de gestão lá, né, quando o grupo Gerdau praticamente assumiu a gestão, e ela hoje em dia ela é uma filantrópica que tem atendimento de convênios e particulares também, em 25% a 30% do atendimento dela. Isso fez com que ela tivesse um salto tecnológico monstruoso. Então a gente lá tem transplante de pulmão, transplante de coração-pulmão, transplante de fígado, e assim, altíssima tecnologia, e isso é uma coisa que eu gostaria que acontecesse aqui também. Eu acho que esse é o caminho, e eu acho que no momento da pandemia, a Unimed Campos, que tem convênio com os principais hospitais contratualizados de Campos, ajudou muito a gente. A gente cresceu muito em relação a aproveitar leitos da Santa Casa, aproveitar leitos dos plantadores de cana, aproveitar leitos da Beneficência Portuguesa. Então, a gente se expandiu em relação a isso, e eu acho que essa ligação foi fundamental. Eu espero que isso continue e que se expanda. Eu acho fundamental. Eu posso falar da casa de Porto Alegre, porque meu pai ficou lá internado alguns dias, é realmente um negócio de outro mundo. É difícil imaginar que o filantrópico tem aquela estrutura. Né? Infelizmente, meu pai não teve lá, depois voltou para Campos e acabou até falecendo na Unimed, mas o caso dele era um caso muito, muito com comorbidade, né? Mas, assim, a estrutura que eu vi nessa casa de Porto Alegre, que o Leonardo se referiu, realmente é difícil pensar que um filantrópico possa ter aquilo. E, por exemplo, o transplante de pulmão é o maior centro fora da Califórnia. Não estou falando aí, fora da Califórnia, estado mais rico dos Estados Unidos. Não há fora da Califórnia, no resto do mundo, um centro de transplante de pulmão como há nessa casa de Porto Alegre. É um negócio assim, impressionante. Né? Impressionante. Sim, é um modelo, e ali foi um choque de gestão, né? Mudou-se toda maneira de pensar a filantropia, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, me permita aí dar a minha ideia desse contexto, o que a gente falava mais cedo aqui antes de começar o programa. Essa história de que filantrópico não pode ter, a gente fala lucro, né? Mas não pode ter superávit, ou que seja o termo que for. Isso é um absurdo. Hospital filantrópico tem que ter lucro, sim. Tem que ter superávit, sim. Por que não? Porque como é que você vai investir para se transformar, como a Luiz falou aí agora, no maior centro de referência, né, da América Latina? Com o quê? Não. Do mundo fora da Califórnia. Do mundo. Melhor, então. O estado da Califórnia, que é São Paulo, nos Estados Unidos. E aí você diz, como que vai se transformar nessa referência mundial? Só se tiver lucro, se tiver investimento. Né? Não, veja bem, só para terminar, o que eu acompanhei de perto lá, há atendimento no sistema de SUS. E há atendimento, como o Leonardo colocou aí, de particulares. Você pode fazer as duas coisas bem, uma coisa não exclui a outra. Exato. E eu acho que esse é o caminho da gente seguir aqui, né? E não existe essa coisa, eu acho que toda instituição ela tem que ter supravitária. Ela não pode ser deficitária. Porque senão vai viver a vida inteira correndo atrás de prejuízo e não tem investimento. E o investimento ele tem que ser feito em tecnologia, em treinamento de pessoal. Então, é uma ampla gama de procedimentos que precisam ser feitos e precisa ter dinheiro, né? Aí não tem jeito. Quer dizer, como diz, tem aquela máxima que diz que a vida não tem preço, mas o custo da saúde existe. Então, a gente precisa ter, né, para poder salvar quanto mais vidas possíveis. Bom, são 8h03. Novamente, Leonardo, vou pedir licença ao senhor, mas é bem rápido e a gente vai voltar para fazer aí uma perspectiva ainda, tentar projetar aí novos tempos para a Unimed Campos. Essa semana eu conversava aqui na segunda-feira com o Abdul Nasser. Ele é um dos diretores aí, só conhece ele, né? Sescop, conheço muito. Do Sescop, e ele estava explicando sobre essa questão do cooperativismo, e ele falou muito aqui da Unimed,
falou muito da Coagro, falou muito das cooperativas que nós temos em Campos. E o que é interessante, depois pode comentar sobre isso, é o dinheiro que você, quando paga uma Unimed, por exemplo, Campos, cooperativada, a Unimed é uma cooperativa, ele fica na cidade. Ele fica com os médicos da cidade, ele fica com os empreendimentos da saúde que a Unimed tem na cidade, que são vários pontos, né? Enfim, então eu acho que isso é bem interessante, e a gente fala sobre também essa possibilidade do crescimento, né, do Porto do Açu e a importância da Unimed nesse momento. Me lembro até da Via Artéries, né, quando estava pleno vapor, a Unimed estava sempre de casa cheia, né? Então a gente sabe como é que funciona bem, e a gente projeta isso o senhor projeta isso no próximo bloco, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.